Bem-vindo ao canal Refúgio Animal. Existem histórias que atravessam gerações, histórias que começam como simples notícias de jornal, mas acabam entrando para a história e mudando para sempre a maneira como enxergamos o mundo. Esta é uma dessas histórias. Muito antes da televisão transmitir imagens ao vivo, muito antes da internet espalhar notícias em questão de segundos, e muito antes das redes sociais transformarem qualquer acontecimento em manchete mundial, um pequeno trecho do litoral dos Estados Unidos viveu dias que jamais seriam esquecidos. Era o verão de 1916. O calor era intenso, as praias estavam lotadas e famílias inteiras viajavam quilômetros para aproveitar as férias à beira-mar. Crianças construíam castelos de areia, jovens mergulhavam nas águas calmas do Atlântico e pescadores voltavam para casa com suas redes cheias. Era apenas mais um verão perfeito. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Naquela época, poucas pessoas tinham medo de tubarões. A maioria sequer pensava na possibilidade de encontrar um desses animais perto da costa. Os cientistas afirmavam que grandes tubarões raramente se aproximavam das praias, e muitos especialistas defendiam que ataques contra seres humanos eram praticamente impossíveis. Os poucos relatos existentes eram vistos como exageros. Alguns diziam que eram lendas inventadas por marinheiros. Outros acreditavam que as vítimas haviam confundido tubarões com outros animais marinhos. A verdade parecia simples. Os tubarões pertenciam ao oceano profundo. Os seres humanos pertenciam às praias. Os dois mundos dificilmente se encontrariam, mas bastaram poucos dias para que toda essa certeza desaparecesse. Sem qualquer aviso, sem qualquer explicação, um jovem entrou no mar para nadar e minutos depois estava morto. A notícia abalou a pequena cidade, mas muitos acreditaram que tudo não passava de uma fatalidade, um acidente extremamente raro que provavelmente nunca mais voltaria a acontecer. 5 dias depois, outro ataque, muito mais violento, muito mais brutal. Agora já não era possível ignorar o que estava acontecendo. As pessoas começaram a olhar para o mar de forma diferente. Cada onda parecia esconder alguma coisa. Cada sombra sob a água fazia o coração acelerar. O oceano, que antes representava diversão e descanso, passou a ser visto como uma ameaça, mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, a tragédia deixou o oceano e apareceu em um lugar onde ninguém imaginava que um tubarão pudesse chegar. Um pequeno rio de águas rasas onde crianças brincavam diariamente. Foi ali que aconteceu um dos episódios mais assustadores da história da vida selvagem. Os moradores não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Como um predador marinho poderia estar tão longe do oceano? Como aquilo era possível? As respostas simplesmente não existiam. O medo tomou conta da população. As praias ficaram desertas, pais proibiram os filhos de entrar na água, hotéis perderam hóspedes, pescadores deixaram seus barcos atracados e o comércio começou a sofrer enormes prejuízos. Enquanto isso, os jornais estampavam manchetes cada vez mais assustadoras. As palavras terror, monstro e assassino apareciam diariamente nas primeiras páginas. O país inteiro acompanhava cada nova informação. Centenas de cartas eram enviadas às autoridades, especialistas eram entrevistados, mas ninguém conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo. Era um único tubarão? Eram vários? Como ele conseguia desaparecer sem deixar rastros? Por que escolhia determinadas vítimas? Seria possível impedir um novo ataque? O governo foi pressionado. Recompensas foram oferecidas. Centenas de pescadores iniciaram uma verdadeira caçada. Redes gigantes foram lançadas ao mar. Barcos patrulhavam quilômetros da costa e qualquer tubarão encontrado era imediatamente perseguido. A missão era simples: encontrar o responsável antes que outra pessoa morresse. Dias depois, um enorme tubarão foi capturado. Seu corpo foi aberto diante de jornalistas e especialistas. Anunciaram que haviam encontrado restos humanos em seu estômago. Os jornais comemoraram. O monstro havia sido derrotado. Mas será que realmente era ele? Mais de 100 anos se passaram desde aquele verão. A ciência evoluiu, novas tecnologias surgiram
e pesquisadores revisaram documentos antigos, analisaram depoimentos, estudaram o comportamento dos tubarões modernos e chegaram a conclusões surpreendentes. Hoje sabemos que muitos detalhes divulgados em 1916 podem estar errados. Alguns cientistas acreditam que o verdadeiro responsável nunca foi capturado. Outros defendem que os ataques foram cometidos por espécies diferentes. Há quem diga que existiram 2 ou até 3 tubarões envolvidos. E existe uma pergunta que continua intrigando especialistas do mundo inteiro. O que realmente aconteceu durante aqueles 12 dias que mudaram para sempre a história da biologia marinha? Neste documentário, vamos reconstruir cada momento dessa história com base em relatos históricos, documentos da época e descobertas científicas modernas. Você conhecerá as vítimas, entenderá como eram aquelas cidades litorâneas em 1916, acompanhará a maior caçada a tubarões já realizada até então, descobrirá como esse episódio inspirou um dos filmes mais famosos da história do cinema e verá por que os tubarões, apesar de sua fama, continuam sendo alguns dos animais mais importantes para o equilíbrio dos oceanos. Prepare-se para voltar mais de um século no tempo. Prepare-se para conhecer uma história real que parece saída de um filme de suspense. Uma história que ainda hoje desperta debates entre historiadores, biólogos marinhos e especialistas em comportamento animal. Uma história em que o medo venceu a razão e transformou um verão comum em um dos capítulos mais marcantes da relação entre o ser humano e a natureza. Agora volte conosco para o ano de 1916, quando uma sequência de ataques inexplicáveis transformou praias tranquilas em cenários de pânico e deu origem à mais famosa história de tubarões de todos os tempos. Se você gostou deste documentário e quer acompanhar mais histórias reais sobre os animais mais impressionantes do planeta, inscreva-se agora no canal Refúgio Animal. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e ative o sino das notificações para não perder os próximos documentários. Escreva também nos comentários qual animal ou qual história você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir até o final. Refúgio Animal, porque a natureza é vida.